angústia, um terror, uma coisa muito ruim. Me desesperei mesmo, e ali eu me dei conta o que eu tô fazendo. Eu não quero sentir isso. Senhor, eu não quero sentir isso. Se é disso que o Senhor está me livrando, me perdoa por questionar, porque eu não quero de verdade sentir isso. Eu prefiro confiar em Ti, saber que o Senhor está no controle de tudo, e descansar e ver o que vai acontecer. Mas com certeza. Césia, eu ia te perguntar, o que passou na tua mente, assim, quando tu teve a visão, assim, do momento do acidente, assim, né? E como que essa visão, ela ainda está em ti, assim, ou tu conseguiu ressignificar, trocar essa visão, né? Porque é algo muito traumático, né? Eu pergunto Com porque certeza. quem passa por uma experiência de quase morte, né? Uma EQM, que eles chamam, normalmente muda a sua vida, né? É uma coisa que troca totalmente o teu sentido de vida, né? Sim. Então tu valoriza os momentos, as pessoas, valoriza muito mal tu estar aqui hoje, né? Sem dúvida. Então isso pode gerar trauma também, né? Sim, sim. Claro, mudou totalmente a nossa vida, a perspectiva. Eu tinha muito medo de acidente, muito medo. Nós vivíamos perto de uma rodovia muito movimentada, e eu tinha, de verdade, medo da morte. Teve, assim, dos 12 aos 14 anos que eu passei por um período de depressão, porque os colegas faleceram num acidente. E eu pedia para Deus que nunca acontecesse isso com nós. E quando nós estávamos voltando de um trabalho evangelístico, o Everton pregou sexta, sábado e domingo, e nós estávamos voltando, e eu estava muito feliz. Eu vinha falando, assim, do que Deus estava fazendo por meio de nós. Nós estávamos numa época muito boa. As meninas estavam crescendo com saúde. A Keren tinha 5 anos e a Nenê tinha 1 ano e 4 meses. Então, eu estava muito feliz. Eu estava estudando, fazia pedagogia, estava no 3º ano. Trabalhava numa rádio evangélica também, até o meio-dia, as manhãs era comigo. Olha! Toda a cidade ali, Marco, ao redor, assim. Mande currículos, por favor, aqui o Marco está contratando. Era, assim, algo muito gostoso de se fazer. E quando o Everton pregava, eu levava lá malas de bíblias, livros, camisetas com dizeres, ficar lá na porta vendendo, né? Era muito bacana. Então, um momento muito legal. Estávamos terminando de pagar o carro, era um Corolla, e pensávamos comprar um terreno. Olha aí, tudo então, encaminhadinho. Tudo encaminhado. A nossa vida era perfeita, né? Perfeita. 7 anos de casados, vivendo a vida, né? Maravilhosamente. Então, naquele momento, eu vinha falando do que Deus tinha feito na nossa vida, naquele final de semana, do que nós tínhamos visto, do que Deus vinha fazendo com nós. E, de repente, assim, a gente não entende o que aconteceu, o carro se atravessou no meio da faixa, capotamos. E eu disse, Senhor, eu não acredito que está acontecendo, tanto eu te pedi que isso não acontecesse, não pode ser verdade, não pode ser verdade. De repente eu percebi assim que sim, era verdade, que estava acontecendo, mas foi muito difícil o momento que eu percebi que a minha nenê estava no meu colo. Há uns minutos atrás eu tinha pego ela para dar mamar, porque ela ainda mamava, e no capotar eu perdi ela do meu braço. Então, estava escuro, era mais ou menos 9 horas da noite. Comecei a palpar no escuro, encontrei ela, só a cabecinha dela do lado de fora e todo o corpo esmagado embaixo do carro. E ali ela ficou... O carro estava capotado. O carro estava de roda para cima, né? E o Everton estava dentro, preso com cinto. Minha mãe estava junto, saiu bem. E a Keren, com 5 anos, também saiu bem. Eu não tive... Só tive um hematoma na perna. E ali... Quando alguém nos ajudou a sair daquele lugar, os vizinhos que viram, eles estavam distantes, mas até chegar levou uns 10 minutos. Nossa, mãe. Eu já tinha, né? Sim, tá ali. Eu já tinha entendido que já tinha perdido a Nenê. Eu já tinha perdido ela e o meu marido também, porque o carro estava pegando fogo. E eu me afastei do lugar porque eu achei assim, vai explodir. E eu não posso deixar que me afete a outra Nenê que estava comigo, né, a Keren. Aí os senhores que chegaram disseram assim, tirem a criança. Eles levantaram o carro e eu peguei a Nenê, totalmente sem vida, o corpinho dela todo esmagado. E ali eu pedi para Deus devolver a vida dela. E clamei com toda a força da minha alma e falei, Senhor, se ela viver, eu nunca vou deixar de contar que a vida dela é um milagre. E faço isso na escola, na turma dela, quando tem reunião de pais, onde for eu conto, onde ela estiver junto eu conto. E, bom, Deus devolveu a vida dela aquele dia. Os médicos, no primeiro pronto-socorro que chegamos, eles disseram que não tinha o que ser feito
né? Não tinha o que ser feito. Ela estava com síndrome de esmagamento e ela não ia recuperar. E 5 dias depois, os médicos me perguntaram como foi o acidente. Refizeram todos os exames e me disseram assim, a única coisa que nós encontramos é que ela perdeu muito sangue, mas por onde saiu, não achamos. Só um milagre, tinha né? restaurado completamente. Meu Deus. Só que aquela noite nós passamos a noite toda correndo. Fomos transferidos para a capital, 200 quilômetros daquele lugar. E no dia seguinte, às 5 da tarde, quase 24 horas depois, 20 horas depois, a esposa de um pastor ali da cidade da Assunção, que era a 130 quilômetros da nossa casa, me levou para a casa dela para tomar um banho e descansar. Até ali eu não tinha descansado nada, né? E aí eu chantei, me deitei, acordava com um susto, né? E assim levantei de novo, ela me deu um chá, tentei deitar de novo, levantei outra vez, ela me deu um leitinho morno. Assim foi umas 4 vezes. E era mais ou menos 11 horas da noite, eu disse para Deus assim, acho que foi uma oração muito importante, foi uma oração muito importante. Senhor, eu nunca vou esquecer disso. Eu tenho certeza que nunca vou esquecer. Mas eu não posso sofrer com isso, falei para ele. Eu preciso dormir, eu estou muito cansada. E eu te peço que essa lembrança seja só como um sonho, que isso não me faça mal. Eu preciso descansar. E apaguei. Acordei no outro dia, 5 da manhã, tinha que ir para a troca de acompanhante. E nesses 13 anos, eu nunca perdi o sono por causa dessa situação. Uau. Amém. Nunca. Eu me lembro perfeitamente de todos os detalhes, mas isso não me afetou psicologicamente, emocionalmente. E eu cresci ouvindo as promessas de Deus na minha vida, na vida do Everton. E ele pensava que ia morrer, porque ele ficou com falta de ar, né? Ele perdeu o movimento do diafragma, ele usa aparelho para respirar. Até hoje ele usa. Até hoje. E então ele disse assim que ele ia morrer. E eu dizia para ele, tu não vai morrer, Everton. Deus tem tantas promessas com nós, isso não vai acabar assim. E passou, graças a Deus. Um dia o pastor me disse assim, estava pelos quase 4 meses que ele estava na UTI, e o meu pastor me disse, Cécia, quem sabe o Everton já terminou o que tinha que fazer aqui, que Deus quer recolher ele, talvez Deus não está recolhendo ele pela tua oração, que tu está pedindo para Deus curar ele. Tá travando a tua oração. Segurando o anjo. Aí ele A gente estava falando antes disso, né, Marco? Tá travando o ministério dele. Ele disse assim, e pensa, filha, esse pastor muito querido, foi um pai para nós, nos cuidou maravilhosamente. E ele me disse, pensa, filha, imagina viver com ele em cima da cama a vida toda. E vai ser muito ruim para ele e para ti também. Então, libera ele, entrega a vida dele na mão de Deus. E eu fui, orei e falei para Deus assim, Senhor, eu acredito que ele não vai morrer. Não sinto isso. Mas o pastor me pediu para eu entregar e eu estou aqui, porque eu aprendi a obedecer meu pastor, né? Sim. Estou aqui, Senhor, para entregar a vida dele. Eu sei que não vai ser fácil ficar viúva com 2 crianças pequenas, mas eu estou entregando a vida dele para ti. Se o Senhor quiser recolhê-lo, eu sei que Deus vai me dar graça para superar. Tantas mulheres superaram situações assim, eu sei que vou conseguir também. E eu entendi clarinho que o Senhor me disse assim, não é esse o meu propósito. E eu comecei a rir. Eu disse, ai, Senhor, eu sabia que não era, mas eu vim aqui porque o pastor me disse para fazer. Para recolher o anjo. O pastor me mandou recolher o anjo aqui. Então eu falei, Senhor, eu entendo que não é teu propósito recolhê-lo, então me dá graça para aguentar o tempo que for necessário. Amém. E eu reconheço que não é de mim, porque eu tinha muito medo de acidente, né? Eu já passei por depressão. Então, essa experiência que eu estou vivendo é realmente a graça de Deus me sustentando todos os dias. Não digo que eu não choro, né? Eu choro, fico muito cansada, questiono, pergunto para Deus por quê, Senhor? E aquela pergunta, eu mereço isso? O que eu fiz de errado para merecer, né? E daí Deus vem, a minha graça te basta. Então, assim, tem coisas que a gente não entende. Deus não nos disse por que Ele permitiu. Não deu explicação. Mas nós nunca ficamos sem sentir a sua presença perto de nós. Ele fala com nós. Ele fala sobre coisas misteriosas. E Ele responde muitas perguntas. Só não responde porque Ele permitiu o acidente, né? Então, por que vamos insistir, né? Talvez algum dia Ele nos explique, nos dê a entender.
Mas o que importa é que a gente continua sentindo a presença dele, o amor dele, né? E vendo ele operar muito de perto. Não é uma situação fácil, mas tu tem encarado, né, de frente. Então, acho que Deus também valoriza isso, né? Quando a gente se coloca, se dispõe, né, a encarar, né? E tu perguntou sobre como eu me sinto, como eu vi tudo isso, né? Teve um dia, eu acho que fazia um mês que tava ali na UTI, eu tava na casa de uma cunhada. E o meu sogro com dor no peito, tomando comprimido, a sogra chorando nos cantos. Aí um dia escutei no telefone a cunhada dizendo assim, não, ela tá muito bem. Ela tá incentivando todo mundo. Ela tá bem, super bem. Ok, passou. Aí passou mais algumas horas e escutei a sogra dizendo, né, ela tá bem. É assim, tipo, e aí eu disse, tá, mas eles estão dizendo que eu tô bem porque estão achando legal que eu esteja bem, ou eles estão criticando? Que tu tá bem, devia estar mal, eu sofrendo. devia estar sendo a primeira, deprimida, né, lamentando. E no quarto, na casa da minha cunhada, tinha só aquelas casinhas básicas, né, 2 quartinhos, e ela tinha um filho também, nós estávamos no quarto do sobrinho. No colchão no chão, ficamos 3 meses ali. Não dava para eu entrar no quarto porque o menino estava no videogame. Era de noite, umas 10, 11 horas da noite. Fui no banheiro. Famosas histórias de orações do banheiro, né? Quando a gente levanta e vai no banheiro. Quando tá crítica a situação, fechei a porta e disse, Senhor, o que está acontecendo? Eu amo o Everton. E por que eu estou tão bem? Por que eu não estou assustada, chorando, lamentando? Que, Senhor? Que loucura, né? A gente começa a questionar o fato de estar bem, né? É uma coisa muito... Então, eu disse, tá todo mundo chorando ali, lamentando. Os médicos dizem que ele não vai caminhar mais. Dizem que ele não vai sobreviver. Eu sei que eu sou ciente disso, mas por que eu tô tão tranquila, Senhor? Como se Deus dissesse, tu quer sentir o que eles estão sentindo? E tirou aquela paz de dentro do meu coração. Não acredito. E aí eu ficou mal. Aí eu fiquei mal. Eu senti como se o meu chão tivesse desaparecido debaixo de mim, né? E se eu caía assim em parafuso. Meu Deus. E comecei a ficar louca, desesperada. Comecei a me ver viúva, sozinha, com 2 filhas. O que eu tô fazendo aqui longe de todo mundo? O que vai ser de mim? Uma angústia, um terror, uma coisa muito ruim. Me desesperei mesmo. E ali eu me dei conta o que eu tô fazendo. Eu não quero sentir isso. Senhor, eu não quero sentir isso. Se é disso que o Senhor está me livrando, me perdoa por questionar, porque eu não quero de verdade sentir isso. Eu prefiro confiar em Ti, saber que o Senhor está no controle de tudo e descansar e ver o que vai acontecer. Chorei mais um pouco, o Senhor me acalmou e eu saí, lavei o rosto, saí do banheiro e nunca mais senti aquilo. Nunca mais. Claro que eu esperava que o milagre acontecesse em 1 ano, 2 anos. Aí não deu no segundo ano, depois no terceiro, no 5º ano, 10 anos, né? E a gente continua esperando o milagre. Não vou desistir de ver um milagre. Amém. Amém. Deus pode fazer. E essa história é linda para quem está vendo a imagem na tela ali, né? Passa o Everton atualmente, a família da Cécia, né? Isso. As suas 2 filhas. O Everton, nessa mesma condição que dá para nós vermos aqui, ele continua te incentivando a sua fé, né? Prega, consegue levar a palavra de Deus. Às vezes a gente tão saudável, vamos dizer assim, e acaba murmurando mesmo, né? Acaba deixando a fé desfalecer. Mas a gente vê pessoas, que nem tem o Everton, que passou por um acidente traumático, e assim como muitas pessoas já passaram, né? E a fé continua inabalável, né? Então é um grande testemunho de vida mesmo. Toda vez que a gente vai lá, eu sou uma das pessoas que gosta e quer estar lá perto, né? Receber isso, uma oração dele, mas também a gente vai com aquela fé, não, vamos orar, né? Esperando o milagre acontecer, a gente ora, e a gente sabe que tudo há um tempo, né, em Deus, mas isso não nos impede de estar ali, não. Hoje pode ser o dia do milagre, né? Com certeza. Passem 10 anos, seja 10 anos mais um dia, não? Então a gente vai continuar orando. Eu sempre digo para ele assim, se Deus te curar de madrugada e eu não ver, por favor, não me assusta. Vai com calma. O cara levanta da cadeira. Não me assusta. Não, tô sentindo alguma coisa estranha. Imagina o cara vai levantando assim. O que é isso? O que é isso? Começa, né? Meu Deus do céu. Porque assim, apesar de tudo, né? Deus não nos disse, mas Ele falou várias vezes que Ele faria.
E teve uma senhora, uma irmã, que orou muito. O que eu vou falar para ele, Senhor? O que eu vou falar para ele? E ela disse assim, ela chegou em casa e disse assim, e Deus me disse, nem para ele falei ainda, não é para ti que eu vou falar. E isso fazia 1 ano do acidente. Quando nós ouvimos aquilo, nós choramos muito, ele chorou mais ainda, porque Deus não me falou. Porque ele tem muitas experiências lindas com Deus, tudo que a gente fez antes do acidente, inclusive agora, depois, é uma direção muito clara de Deus, ele nos orienta de uma maneira muito notável. Então, a gente tem experiência com Deus, e Deus não nos falou, e o Everton insistia, Senhor, me explica, me fala. Aí, nem para ele falei ainda, não é para ti que eu vou falar, porque o que eu tenho com ele é eu e ele. E às vezes eu digo para ele assim, nem eu vou estar nesse mistério ali, é só tu e ele mesmo. Então, provavelmente aconteça num momento que eu não veja, né? Porque é com ele ali. Ou todo o processo, talvez, eu não sei. Mas a gente fica imaginando. Se for de madrugada, não me assusta. Só vai com calma. Então, é isso. Processo aí, aproveita.